acompanhavam e o serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Até aí. Esse sermão é um sermão que eu já preguei aqui 2 vezes, e estou trazendo ele pela 3ª vez. É o sermão que, para mim, não o sermão, mas o texto e o momento em si é a parte mais dramática de toda a Escritura. É a parte mais, é o ápice do relacionamento de Deus para conosco. É a história mais impactante que vemos diante de toda a humanidade, diante de toda a história. É o momento mais impactante. É o momento que vemos o Senhor da glória, o Rei da glória, a qual lemos agora no Salmo 24, sendo morto pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar como um sacrifício substitutivo. E vemos esse momento. E muitos dizem, tem até aquele filme do Mel Gibson, né? Um filme muito bom em questão de dramaturgia, a forma com que Jesus apanhou, a forma que Jesus sofreu, que foi retratado no filme, merece 5 estrelas. Realmente, tem algumas coisas que quem já assistiu viu que, né, não tem na Bíblia. Mas, no mais em si, as chicoteadas, a forma que ele foi crucificado, enfim, tudo ali, da forma com que Jesus sofreu, de fato merece 5 estrelas para aquele filme. Realmente, o sofrimento de Cristo, ou a paixão de Cristo, como é descrito no filme, a paixão não significa sentimento, gente. Paixão significa sofrimento. Então, quando fala a paixão de Cristo, se refere ao sofrimento de Cristo, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então, através desse texto, que nós lemos e que nós vemos o sofrimento de Cristo, vamos aprender 5 lições que Jesus nos ensina em seu sofrimento. 5 lições que Cristo nos ensina através do seu sofrimento. A primeira lição que nós podemos observar é que devemos viver pelo mesmo motivo que Jesus sofreu. Devemos viver pelo mesmo motivo que Jesus sofreu. Para que a gente possa entender até o momento que nós lemos, a parte que Jesus está perante Pôncio Pilatos, sendo interrogado, a gente precisa entender o contexto. Quando começou o sofrimento de Cristo? Quando se deu o início? Se deu início na última ceia, que infelizmente foi retratada na última Olimpíada como uma forma terrível. Mas a última ceia de Jesus começa ali o sofrimento dele. Jesus ali vê os seus discípulos que ele já há tanto tempo estava ensinando, brigando novamente por um motivo banal. Quem vai ser o maior no reino do céu? E Jesus novamente ali se cinge de toalha, se cinge com a bacia, serve todos eles, mostrando para eles que quem quer ser o maior, seja aquele que serve, seja o menor. Acontece a ceia, Jesus ali com os 12, e ali novamente o traidor é apontado. Ele fala, aquele que molhar o pão ali comigo, este é o que irá me trair. E Judas vai e faz da mesma forma que Jesus fez, e ele sai. E uma das coisas que me marcou durante todo esse período foi Judas. Judas trair Jesus. Judas realmente andar, caminhar com Cristo, andar com Deus, conhecer, ensinar, ser amado por Cristo, porque ele foi amado por Cristo, e ainda assim trair Jesus. E eu vi uma frase que impactou minha vida, não sei quem postou, mas eu lembro que eu li, estava escrito, sejamos sinceros, somos muito piores que Judas. Traímos eles, às vezes, Deus por coisas pequenas. Deixamos Deus de lado, muitas vezes, por coisas pequenas. E às vezes, muitas vezes, de fato, somos piores que Judas. Judas foi por 30 moedas de prata. Às vezes a gente é um entretenimento, alguma coisa, seja lá o que for. Mas o fato é que Judas sai. Interessante que ele era tão comum, ele era tão realmente mascarado e sutil no disfarce dele, que quando ele saiu, os discípulos não notaram. Eles acharam que Judas foi comprar alguma coisa, porque Judas cuidava da parte do dinheiro de Jesus. Então falaram, Judas saiu, Judas foi comprar alguma coisa. Ninguém notou, percebeu, esse é o traidor. Não, só depois. E Jesus ali, após acontecer a ceia, ele chama todos os discípulos e fala, vamos para o Monte Getsemane, eu preciso orar. Jesus ali já sabia tudo o que ele ia enfrentar. E ele começa como? Tudo, a gente vê na história de Jesus, tudo que Jesus vai começar. O que ele faz primeiro? Ele ora. Então, ele já sabia tudo que ele ia passar, todo o sofrimento que tinha que passar. Ele fala, vamos orar. Ele sobe até um monte muito conhecido, o Monte Getsemane. Do hebraico significa Gat Gemanim, Gat moedor, Gemanim oliveiras, ou seja, moedor de oliveiras. Não era à toa, porque a Bíblia também diz que agradou o Pai moê-lo. E ali ele chama 3 dos discípulos mais queridos dele, Pedro, Tiago e João. Os amigos mesmo estavam ali todo momento. Vamos ali, vamos comigo. Ficam os outros aqui, vamos ali comigo, os 3, que ali eu vou orar, porque eu estou angustiado. A Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Jesus sabia tudo que ele ia passar. E Jesus ali começa a sua oração.
E é interessante que é um pequeno trecho da oração só é citado, né? Pai, se possível, passe o cálice de mim, contudo seja feita a tua vontade. Bem provavelmente porque os discípulos dormiram, não conseguiram ouvir o resto. Porque após ele orar a primeira vez, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Os amigos, que era o momento mais difícil para Jesus, seria agora. Todo o ministério dele. Ele precisava de companhia, ele precisava de alguém. Cadê? Estava dormindo. Aí ele encontra, exorta eles, fala, ó, não pudesse vigiar 1 hora sequer comigo em oração? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta a orar. E a Bíblia diz em relatos lá em Lucas que ele sofre um sofrimento tão grande, psicológico, um estresse, uma angústia tão grande, que acontece um fenômeno que é muito difícil de acontecer, é raro. Que os vasos sanguíneos se rompem e sai sangue pelos poros. Jesus suou gotas de sangue, está lá descrito em Lucas. Porque ele estava angustiado, ele já estava ali sendo moído, tomando o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então, novamente, ele volta e pega o quê? Os discípulos dormindo de novo. Novamente. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam como se estivessem pesados. Muito sono, muito sono. Não conseguia. Só que aí já era tarde. Já não dava nem para orar por Jesus, porque ele fala, já é chegada a hora, o Filho do Homem há de ser entregue. E ali chega Judas, levando todos os soldados ali do judeus, não eram os soldados romanos, eram os soldados judeus, que foi mandado por Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote da época, chega e pergunta, né? Jesus nunca, uma coisa que eu acho interessante é que Jesus nunca fugiu da cruz. E ali, perante todos aqueles soldados, ele fala, a quem procuras? Jesus pergunta, a quem procuras? E eles falam, Jesus, procuramos Jesus. Ele diz, sou eu. E a Bíblia diz que eles caem por terra. E novamente eles perguntam de novo, ele pergunta, a quem procuras? A Jesus, sou eu. Só que ainda assim, Judas teve que traí-lo, Judas teve que dar um beijo. Por quê? Porque Jesus era comum, e eu acho muito interessante isso. Jesus era do dia a dia, Jesus era do povão, era igual todo mundo que estava ali. Por que precisava ser identificado? Porque ele era igual Pedro, era igual Tiago, era igual João. A mesma semelhança, a mesma forma, estava ali junto, as mesmas vestes. Jesus não era diferente, distinto, brilhava, não. Gente como a gente. Gente como a gente. Sentava-se à mesa, cingia-se, fazia tudo que qualquer ser humano fazia. Então, os soldados não conheciam, era tudo Galileu para eles, não tem diferença. Precisa de alguém para ir lá. E Jesus amou Judas até o último momento. Porque ele chega e fala, Rabi, mestre. E Jesus olha para ele e fala, amigo. Jesus ainda chama Judas de amigo. Amigo, por que vieste? E Judas então beija Jesus. E Jesus ali, os soldados agarram Jesus. Acontece que Pedro puxa a espada, corta a orelha de um. Jesus vai lá, cura a orelha dele, dá um sermão no Pedro. A gente já conhece. E Jesus é levado. Jesus é levado sozinho. Não tinha mais Pedro, não tinha mais Tiago, não tinha mais João, não tinha Judas o outro, não tinha os outros discípulos. Jesus ali está abandonado, sozinho, porque era o ministério dele ali. Estar indo sozinho para a cruz. Pedro ainda seguiu de longe, né? Ficou olhando até depois negar e vazar fora. Mas ainda assim Jesus estava sozinho. E ele é levado para o Sinédrio, levado para o julgamento, um julgamento ilegal, às pressas. Caifás, que era o sumo sacerdote da época, sabia que não podia perder tempo. Era a única forma, o único horário que ele pegou Jesus e que Jesus não teria aquela multidão, que não teria revolta, que não teria briga, não teria contenda. Era agora, era à noite, tinha que julgar. Trouxe 2 falsas testemunhas para acusar Jesus, não conseguiu nada. E ficou ali por horas e horas tentando acusar Jesus, até que ele fala, até quando você vai ficar aí? Se tu és o Cristo, o Messias que haveria de vir, dize-o logo. E aí Jesus declara, eu sou. E em verdade vos digo que me verás à direita do meu Pai e vindo por sobre as nuvens do céu. Perfeito para ele. Rasgaram as vestes, começaram a dizer, blasfêmia, blasfêmia, dizendo Deus, prenda-o, vamos matá-lo. De forma ilegal, lembrando que era de forma ilegal. E aí começa a coisa satânica. O deboche contra o nosso mestre, nosso Senhor. Cuspiam na face dele. Davam murros, pancadas mesmo, na face, na cabeça, do corpo. E dizia, profetiza-nos quem foi que te bateu, profetiza-nos. Você não é o Cristo? Dava murro pelas costas, falava, quem foi que te bateu? Qual de nós foi? E Jesus ali apanhou, desde o começo. Só que uma coisa interessante é que eles não tinham poder para nada. Embora eles fossem o sacerdote da época, fosse realmente a elite religiosa ali da época, eles não tinham poder para matar.
Eles não podiam, porque eles estavam sob a jurisdição, sobre o poder de Roma. Eles precisavam de permissão. Então, logo pela manhã, uma manhã de Páscoa, rapidamente eles pegam, vamos resolver isso o mais rápido possível. O sol nem nasceu, eles levaram Jesus até Pôncio Pilatos. Chega perante Pôncio Pilatos e fala, ó, esse homem aqui blasfemou. Pela nossa lei ele tem que morrer. Nós precisamos da sua, do aval. Você precisa ajudar a gente a matar. E Pilatos separa o nosso mestre e começa a interrogá-lo sozinho, longe deles, porque diz a palavra que ele sabia que era por inveja que tinha prendido Jesus. E ele não acha nada. Fala, eu não vou matar ninguém não. Quer saber? Vocês têm um rei lá, rei da Judéia, não é o Herodes? Manda lá para ele que julga, ele sai. E vai todos eles, leva Jesus até Herodes. Da mesma forma, Herodes interroga. Herodes pergunta e nada acha para realmente matar, digno de morte Jesus. Então fala assim, ó, não tem nada a ver com ele. Herodes até chacota de Jesus, zomba do nosso mestre e novamente eles voltam até Pôncio Pilatos. E agora eles começam a ameaçar Pôncio Pilatos de apelar para César. César, o imperador romano. Então ele estava numa sinuca de bico. Ele podia perder o emprego, podia até morrer. Já que os sumos sacerdotes tinham muita influência na época. Tinha amizade com as pessoas que conheciam o César, o grande imperador. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele falou assim, ó, bom, eu vou fazer o seguinte. Manda bater, manda açoitar lá, e depois eles vão ver o jeito que Jesus vai estar. Aí, quem sabe, eles vão ver Jesus todo desfigurado, todo ensanguentado, aí eles desistem de matar Jesus. E vai Jesus para ser açoitado, para ser espancado. É aquela cena terrível que a gente vê no filme, e de fato aquela forma, aquele chicote que todos falam, o azorrague, que é um chicote com tiras de corda, que na ponta de cada chicote tinha ossos quebrados, e aonde batia, além da pressão, do peso, dilacerava pele, músculo, era sangue, era pele para todo lado do nosso mestre, nosso Senhor, sendo espancado, açoites e mais açoites, açoites e mais açoites, ensanguentado. O fato é isso. E traz ele todo ensanguentado, todo arrebentado, o nosso mestre, nosso Jesus. Traz perante Pôncio Pilatos, traz perante o sacerdote, fala aí, ó, que quereis mais que eu vos faça? E eles estavam depois. A elite religiosa queria matar, fala, mate-o, crucifica, é isso que a gente quer, crucifica. E Pôncio Pilatos não queria, matá-lo, falou assim, ó, a gente tem um costume na época da Páscoa. A gente pega 2 pessoas que estão sendo condenadas, a gente coloca perante o povo, e o povo escolhe quem que vai soltar e quem que vai ser morto. E fala, vamos fazer isso aí. Não quero que Jesus morra, não. Traz lá Barrabás. Matou lá, passou parte do tumulto. Traz ele aqui, vamos realmente colocá-lo perante Jesus. O povo com certeza vai escolher Barrabás para ser crucificado. Não é possível. Só que a Bíblia diz que a elite religiosa já tinha feito a cabeça do povo, para que todo o povo gritasse, crucifica Jesus. Então ali está Jesus, o nosso mestre, o nosso Rei da Glória que lemos aqui, está ali arrebentado, destruído, sem dormir. Estava todo doendo. Quem já machucou, teve aquele corte, que fica dolorido, fica dando aquelas fisgadas, aquele choquinho, sabe? Aquela pontada que dá de tão dolorido que fica. Imagina Jesus, com nervos, com músculo todo dilacerado por causa das chicotadas. Era assim que ele estava, ardendo, dolorido, perante ali aquela turma que ele estava ensinando, que ele já passou, que ele já ensinou, que fez milagres, que fez tantas coisas, e mesmo assim que o povo falou? Crucifica. Queres que eu vos solte Barrabás? Queres que eu crucifique Barrabás? Aliás, não, solte-o. E a esses que dizeis que é o rei dos judeus? Crucifica. Aí ele insiste de novo, mas é o rei dos judeus. E eles, crucificam, não importa, crucificam. Então, Pilatos lava as mãos, mas lavar a mão não adiantou de nada, para dizer que ele estava inocente do sangue daquele homem. Fala assim, ó, não tenho culpa, vocês que querem que mata ele, eu não tenho nada a ver. Só que tinha assim, ele tinha o poder para libertar, mas não quis. E tinha que acontecer dessa forma. E aí eu fiquei me perguntando, não tinha motivo real para que os sacerdotes fizessem isso. Porque perante tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, até aquele momento, era nítido, qualquer pessoa, ser humano que conhecesse um pouco da história judaica, ia declarar, realmente ele é o Messias.
Essa elite religiosa era para reconhecer ele como Messias, e era porque ele viveu a lei. Só que eles não entenderam. E não tinha motivo para eles prender Jesus. Pilatos também não achou motivo. Por várias e inúmeras vezes mandou para Herodes, voltou de novo, ele não achou motivo. Herodes também não achou motivo para prender Jesus. Falou, volta para lá, eu não tenho nada a ver com esse homem, não. Esse homem não é digno de morte. Não tem que morrer. E mesmo assim, a gente vê o final da história que ele morreu. E qual foi o motivo que ele morreu? Um só. O motivo mais maravilhoso que a gente pode pensar. O amor. O amor pela vida de cada um aqui de nós. Um amor incompreensível. Aquele versículo lindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Para morrer, para sofrer, para apanhar, para ser cuspido na face, para ser espancado, para ser blasfemado, para ser humilhado, para ser pendurado numa cruz por nós, por amor. Então, quando eu digo que devemos viver pelo mesmo motivo que Jesus sofreu, é qual? Pelo amor. Eu lembro que eu preguei aqui e eu já disse que a marca genuína de um cristão é o amor. Nós seremos conhecidos pelo amor pelo próximo, o amor uns para com os outros, ajudar, realmente estar ali na lida. Eu preguei quarta-feira sobre o ID e eu citei um pastor, e ele é lá do Paraná, lá do Sul, que ele foi lá para o sertão do Nordeste. Para quem foi na célula vai se lembrar. E esse pastor chega lá, vê um ambiente totalmente deplorável, exploração sexual infantil e várias outras coisas terríveis ali. Ele se encontra e ele não sabe nem por onde começar. E ele fala qual foi a estratégia, né? Qual foi a estratégia dele que ele chegou, missionário, para conseguir ganhar as almas para Cristo. E ele falou que foi simples, foi sentando à mesa, foi amando. Foi sentando debaixo de um pé de uma árvore, conversando de coisas cotidianas. Ah, vai chover? Ah, não sei. Seco o tempo hoje. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Abraçando, amando. As pessoas lá não tinham o que comer. E ele deu alimento, ele levou comida. As pessoas lá não tinham ajuda, as pessoas lá são pessoas simples de roça. A sua maioria lá trabalham em roça. O pastor ia lá trabalhando, carpinando a enxada lá com os missionários, com as pessoas, ajudando. Realmente servindo, amando. Amar é isso. Não esperar nada em troca, é um amor altruísta. Não espera nada em troca. Você vai fazer aquilo para uma pessoa, você vai ajudar alguém, independente de quem seja, sem esperar nada em troca. Você vai alimentar um faminto sem esperar nada em troca. Não para se mostrar, não para postar ou para chegar e falar, eu dei comida para o pobre. Não, você vai fazer por amor àquela vida. Porque Jesus nos amou assim, sendo nós ainda pecadores. Pensa tudo de ruim que você já fez contra Deus. Na sua vida passada, depois que você creu. Só pensa quantas falhas Jesus ainda chamou. Cada chicotada, cada sangue, cada gota que pingou no solo foi por amor. Foi por amor. Tem uma música do Mauro Henrique que eu até coloquei aqui, ele falando para Deus, né? Ele fala assim: amo sem te ver, toda vez que eu amo a quem eu vejo. Amo sem te ver, porque Deus é invisível, ele não vê. Mas ele ama a Deus sem ver, toda vez que ele ama a quem ele vê, o próximo, ajudando. Amor não é só falar, eu sinto um amor pelo pastor, pela Rosalinda, não é sentir. Amor é atitude. Atitude de amor, de servir, de ajudar. E eu acho até engraçado que todo herói da fé tem uma frase de efeito, né? Cada herói da fé tem lá. Tem a frase e depois tem o nome. E tem o do José Carlos. Fala: a maior prova de amor de um ser humano para com o outro é dar Cristo a essa pessoa. Porque se você deu Cristo para ela, você deu tudo. Quer a maior prova de amor com outra pessoa? É pregar o Evangelho. É pregar o amor, é instilar, é realmente insistir na pessoa, não desistir. As pessoas são difíceis, nós também somos. E está ali dia após dia, pregando, instilando, semeando. Eu vejo isso na vida do pastor. Todos os dias ele é discipulado. Às vezes um falta, aí fica atrasado. Ele se dispõe outro tempo para acertar o que o outro perdeu, para instilar o Evangelho, para pregar, porque por amor. Porque um dia Deus amou o pastor. Não é mérito dele. Não estou falando que, pastor. É mérito de Cristo na vida dele. Um dia Deus amou ele. Um dia Deus me amou.
Um dia Deus amou cada um de nós, demonstrado aqui, há mais de 2000 anos atrás. Essa mensagem ainda fala conosco. O Deus que morreu, o Deus que sofreu em nosso lugar. Então que, ao menos, vivamos pelo mesmo motivo que Jesus sofreu, pelo amor. Que sejamos reconhecidos pelo mundo, pelo amor, pelo quanto nós amamos o próximo. Não porque falamos, mas porque nós demonstramos com atitudes que nós amamos esse povo. Ajudando. Ajude sem precisar ser pedido a sua ajuda. Você vê a necessidade, você vê alguém, sei lá, um carro morreu, o cara está empurrando o carro sozinho. Desça do carro, encoste, ajuda ele a empurrar. Ajude as pessoas sem elas precisarem pedir. Pô, você me ajuda? Quando você ajuda uma pessoa sem ela precisar pedir, a pessoa fala assim, cara, é diferente, eu nem pedi. Quem que hoje em dia, nesse mundo que vivemos, vai ajudar alguém sem pedir? Ninguém. Passa reto, vê a pessoa ali cair no chão, vai reto. Não, seja diferente. Que sejamos diferentes, ajudemos. Amém? Essa é a primeira lição que a gente vê. A segunda lição que nós devemos ter, aprendemos, aliás, com o sofrimento de Jesus, é ter misericórdia da maldade humana. No versículo 16 ao 20, vamos ler. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com suas vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Jesus foi entregue ao esquadrão da morte de Roma. Pensa nos homens brutais. Qual que era o trabalho desses homens? Matar. Matar, torturar, fazer sofrer. Era o serviço desses homens aqui. Eles tinham um serviço só, uma função só. Eles acordavam cedo, faziam o que tinha que fazer e falavam, vamos trabalhar. Qual que é o trabalho? Bate naquele lá. Espanca aquele outro. Mata aquele, pendura aquele, faz isso, faz aquilo. Esse era o esquadrão da morte de Roma. O nosso mestre, o nosso rei da glória, ele foi entregue a esses homens para ser zombado. Colocaram uma coroa de espinhos, e para quem já viu, já procurou um pouco sobre a crucificação de Jesus, sabe que aqueles espinhos não são nada pequenos e não são nada gostosos de sentir a dor. Tem um líquido lá que vai ardendo, que vai... é horrível. E colocaram púrpura nele, um pano nele, e começavam a zombar do nosso mestre. Ó, rei dos judeus. Se eles ao menos soubessem quem é rei dos judeus. Uma coisa que eu acho interessante é que em momento nenhum Jesus revidou o contrário. Em momento nenhum. Jesus fez nada, não falou nada. Ele foi como ovelha muda, como Isaías vai dizer, para o matadouro, sem dizer nenhuma palavra. Mas se ele falasse, a gente não pensa na hipótese dele ter feito alguma coisa, porque a gente sabe que a história foi ao contrário. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou realmente. Ele se subjugou realmente para morrer em nosso lugar. Mas se ele quisesse, ele estalava os dedos ou ele falava alguma coisa e vinha uma legião de anjos e fulminava aqueles homens. Ele poderia? Poderia. Ele era Deus. Tem anjos servindo a todo momento, de eternidade a eternidade. Bastava uma ordem dele e acabava tudo ali. Mas ele não fez, ele não revidou o contrário, mesmo sendo quem era. Mesmo sendo quem era, ele não fez nada. Ele se calou. Ele teve misericórdia. A gente vai ver um pouco mais para frente quando ele já está pendurado. Quando ele já está na cruz. Quando ele já está crucificado, ele olha para todos esses que bateram, que espancaram, que cuspiram, que humilharam ele, que fizeram tantas coisas que o prenderam. Ele olha até para a elite religiosa, para Anás, para Caifás, para todos eles. Ele olha e fala assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? É ter misericórdia. E nós, como filhos de Deus, nós devemos ter misericórdia. A gente olha para aquela atrocidade que aconteceu na Olimpíada e eu vi tantos cristãos batendo cabeça, querendo se defender. O cristão não se defende, quem defende o cristão é Deus. Não precisa ficar atacando. Sabe que a gente tem que olhar para a França e falar, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E eles não sabem quem fazem. Eles estão debochando do Rei da Glória, que um dia virá em majestade, em poder, com toda a sua glória. É esse o Deus. Mas no momento aqui, ele está ensanguentado, cheio de dores, um homem de dores, como a palavra diz, e que sabe que é padecer. Esse era o nosso mestre. E o mundo hoje é mau, não canso de dizer isso.
nós somos maus, eu já falei isso uma vez. Se tem algo de bom em nós, é Cristo em nós, porque nós somos ruins. Cada um sabe de si. Eu vi uma mensagem uma vez, acho que foi Paulo Júnior, ele fala que se Cristo descesse de novo, as pessoas mandariam Cristo de volta para o sepulcro. Sim. Nessa época, sim, as pessoas bateriam em Cristo, cuspiriam na face de Cristo, espancariam o nosso Jesus, fariam tudo de novo, penduraria ele numa cruz, talvez até pior, e mandaria Cristo de volta para o sepulcro. O mundo não mudou, é o mesmo lá no passado, lá na época de Jesus. Hoje só tem um pouco mais de tecnologia, mas é o mesmo ser humano, a mesma raça ruim, caída, que precisa desesperadamente do nosso Senhor Salvador. Então, o cristão ele tem que ser diferente. Ele não pode pensar em vingança, vender também. Ele tem que realmente dar a outra face, como Jesus fez. Ele tem que realmente não revidar com o traje, como a própria palavra nos ensina. E tem cristão que fala em pena de morte, que tem que fazer isso, que tem que matar, que tem que se vingar. Pisou no seu pé, você pisa 2 vezes. Deu um tapa no você, você dá 3. Fez isso, você fala 2 vezes. O nosso mestre, sabe quem era? Quieto, mudo, como ovelha para o matador. E quem nós somos perante Jesus? Quem nós somos diante desse Rei da Glória para que nós possamos fazer alguma coisa, responder à altura? Que nós realmente sejamos mansos, que nós realmente falemos. Aqui na época, ó para você ver a época que foi na época do Lázaro. Quem lembra do Lázaro, aquele homem que ficou fugido aí um monte de tempo? Está aqui, ó, a época do Lázaro, essa mensagem. Aí tem. Lembra que aquele homem, não sei o que ele fez, matou, estuprou, sei lá o que ele fez, mas ele ficou fugido um monte de tempo. Mas eu vi um monte de cristão falando, tem que matar, se pegar um cara desse, tem que dar um tiro na cara, tem que fazer isso aqui. Eu vi cristãos falando isso na internet. E eu faço uma pergunta. Todo pecado tem perdão, não tem? Só o pecado contra o Espírito, que é não crer. Se todo pecado tem perdão, o de Lázaro tinha. Você vê Paulo. Gente, eu olho para Paulo, eu vejo tudo o que ele fez. Mas ele foi realmente diametralmente oposto. Ele não só não gostava de Jesus, ele perseguia quem falava de Jesus. Ele torturava. Ele consentia na morte. Ele estava ali quando Estevão foi apedrejado. Ele estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo. E Deus o perdoou. E Deus o amou. Ou seja, todo pecado tem perdão. Basta se arrepender de todo o coração e crer de bom e reto coração. Então quem somos nós para falar, fez isso, é inaceitável, merece morrer, merece... Não, merece uma nova chance. Nós tivemos uma nova chance. Deus nos amou. E por que eles não merecem? Cristo morreu por todos. Então que possamos realmente ter misericórdia desse mundo. Que não sejamos igual ao mundo. O mundo tem, se tivesse um slogan para o mundo, seria sem misericórdia. Não, sem misericórdia. Vamos a ferro e fogo. Quantas guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, quantas coisas horríveis o ser humano é capaz de fazer. E qual o papel da igreja? Ser diferente. Não ser igual a ele. Realmente mostrar uma coisa distinta. Um padrão para eles olhar e falar, olha, realmente é desse jeito. Eles amam a todos. Tem muitos irmãos nossos, missionários, que convertem esses radicais islâmicos apenas pelo amor. Eles estão lá apanhando e ainda está pregando o evangelho para eles, insistindo nessas vidas. Tem noção de uma pessoa te bater todo dia, te torturar todo dia, você está preso, você vê a cara daquela pessoa, não aguenta mais ver a cara daquela pessoa, porque ela só vem para quê? Para te torturar, para te bater, para te fazer mal. E ainda assim você falar de Jesus para ela, Jesus te ama. Jesus quer que você seja salvo. E tem relatos de radicais muçulmanos que foram salvos por causa disso, que ficou insistindo. Paulo, quando estava preso lá em Filipenses, ele fala, dou graças a Deus pelas minhas prisões, porque por causa da minha prisão, eu tenho feito conhecido o evangelho a toda a guarda pretoriana. Ele estava preso, o soldado estava lá, e o que ele fez? Eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar. Independente, eles são ruins, eles me batem, às vezes não dá comida, às vezes eu estou aqui, mas e daí? Eu prego. E sejamos diferentes, que possamos realmente ser diferentes do mundo, ter misericórdia da maldade do mundo. Terceira lição que a gente aprende com o sofrimento de Cristo é que devemos constranger o mundo a levar a cruz. Está lá no versículo 21 ao 32.
Eu não vou ler. Não. O fato é que Jesus aqui estava no caminho para ser crucificado. E ali os soldados falam para Simão, um rapaz que estava passando, fala, ó, você está passando aí? Ajuda Jesus aí a carregar a cruz. Vai, você vai carregar. E há vários contextos a se interpretar isso. Primeiro, por que ele não quis carregar a cruz? Primeiro que não tinha nada a ver. Estava passando lá, desapercebido, o cara falou, ó, carrega a cruz. Fala, mas o que eu tenho a ver com esse homem aqui? Interessa, você vai carregar. É isso. Não tinha nada a ver com a história que estava passando lá. Terceira coisa, para ele, na visão dele, Jesus era o quê? Um criminoso. Porque quem morria de cruz era uma vergonha, era o quê? Um criminoso. Falar, vou carregar a cruz junto com um criminoso, um cara aí, daí. E foi. Outro motivo que possa ser é que a cruz era a vergonha máxima naquela época, tanto para os judeus quanto para os romanos. Principalmente para os romanos. Tem alguns escritores que vai falar da cruz. Plautus, que foi um escritor da época, ele vai falar que a cruz, ou crux do latim, era uma palavra tão feia que era o significado de um palavrão. Era um palavrão na época. Era considerado um palavrão, a palavra crux. Cícero, que foi um advogado que escreveu mais ou menos na mesma época que Jesus, vai dizer que a palavra crux, vem do latim que é cruz, era uma palavra tão feia que não podia ser mencionada diante de uma mulher de respeito. É uma palavra horrível. Cruz era uma coisa terrível. E tanto é que esse mesmo Cícero, esse mesmo advogado, ele consegue uma jurisprudência para que nenhum cidadão romano fosse preso e morresse com morte de cruz, porque era uma vergonha máxima. Era uma vergonha horrível. Era terrível a morte de cruz. A gente vê a crucificação como que é. Então esse Simão, ele é obrigado a passar o quê? Vergonha, humilhação, carregar a cruz que nem era dele. Ele estava passando lá, simplesmente falou, ajuda que carregar a cruz aqui. O que eu tenho a ver? Mas ele foi e carregou a cruz, lógico que de forma obrigada. E hoje que eu percebo que a cruz, na época, como eu disse, era uma coisa feia, até uma palavra, um palavrão. E hoje a cruz é uma coisa de moda, rapaz. Você vê lá, o povo faz sinal da cruz, você vê o povo posta a cruz, o povo vai lá, faz tatuagem de cruz, faz tudo. Cruz tem pra todo lado. E usa a pulseirinha de cruz, camiseta. Cruz hoje é uma beleza. Só que o povo hoje não entende o que é a cruz de Cristo, de fato, na verdade. Eles acham que é uma coisa legal. Ah, Jesus morreu por mim. Que legal, bacana. Que legal. Que bênção, Jesus morreu. Mas a palavra da cruz, a pregação da cruz, ainda é loucura. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Dentro dessa mesma perspectiva e desse mesmo contexto, vamos ler esse texto aqui. Ó. 1 Coríntios 1, versículo 18 a 25. Diz assim, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Devemos ainda pregar a mesma mensagem, a mensagem da cruz. Jesus diz uma frase, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Qual que é o contexto da cruz aí? É morrer. É realmente fazer morrer a sua vontade, fazer morrer o seu querer, para que a vontade de Cristo, a vontade de Deus seja manifestada. E é isso que o mundo não entende. Se você perguntar hoje para a maioria dos brasileiros aí, todo mundo vai falar que é cristão. É um país aí considerado cristão. Maravilha. Imagina se não fosse. Mas todo mundo diz que é cristão. Mas o que eu estava meditando esses dias é que cada um tem uma versão de Cristo. É um Cristo modificado. É um Cristo customizado por cada um. Cada um tem sua versão de Jesus. Ah, o meu Jesus permite que eu faça isso. O meu Jesus permite que eu faça isso, aquilo. Adaptando a Cristo para ser mais palatável, para agradar as vontades deles. Para que eles possam fazer aquilo que a Bíblia diz para eles não fazer. É isso que eles fazem.
criando um Deus à sua própria imagem, à sua própria maneira. E como nós devemos responder a isso? Pregando o verdadeiro evangelho. Olha o quanto nós conhecemos, o quanto nós sabemos. Sabemos realmente o evangelho de forma simples, de forma pura, do jeito que tem que ser. Então que realmente constrangemos o mundo a carregar a cruz como? Falando o verdadeiro evangelho. Quando você vai pregar para uma pessoa, principalmente hoje, pode usar essa estratégia. É benção. Você vai perguntar para as pessoas, você acredita em Jesus? Com toda certeza, todo mundo vai falar, eu acredito. Aí você pergunta, como é seu Jesus? Aí essa pessoa vai falar, eu creio que Jesus pode isso, pode aquilo. E deixa ela falar uns 15 minutinhos. Vai doer um pouco sua orelha que você vai ouvir. Mas deixa ela falar um pouquinho. Depois que ela falar, fala assim, olha, pela palavra de Deus, tudo que você falou está errado. Aí ela vai dar 3 passos para trás. Como assim? Fala, pela palavra de Deus, Jesus veio. Jesus veio para aquilo. E começa a pregar o verdadeiro evangelho. O que mais tem hoje em dia é confusão, é engano. Tantas pessoas convencidas, como o pastor vive dizendo, convencidas e não convertidas. Não creem verdadeiramente. É um Deus que eles mesmos criaram. É um Deus da forma deles, da maneira deles, do jeito deles. A cruz precisa ser pregada. A cruz verdadeira, o evangelho verdadeiro da cruz de Cristo ainda causa raiva nessas pessoas. Paul Washer diz que prega o evangelho verdadeiro, haverá 2 coisas. Ou elas vão realmente crer e se arrepender, ou elas se voltarão contra você como fera selvagem. Porque é isso que o evangelho causa. Ou de 2 a 1, ou elas vão crer e se converter, ou elas vão ficar curiosas, falar, que evangelho isso aí, não é nada. Os missionários são perseguidos por causa disso. Que pregam uma coisa que eles ficam espantados. Não. Que possamos realmente ensinar a verdade. O mundo está cheio de engano. Está cheio de confusão. Depois que veio Soren Kierkegaard, que a verdade é relativa, ou seja, que a verdade varia, né, de pessoa para pessoa, dependendo do ponto de vista de cada indivíduo. Não é verdade. Sempre existe uma verdade absoluta em cada questão, em cada situação. Para nós, no cristianismo, é a palavra de Deus. A autoridade máxima sobre tudo, sobre nós, sobre todos. Então que possamos pregar essa palavra como ela pura e simples. Pregar e combater esses enganos, essas doutrinas, Gente, tem tanta... Olha o Brasil é considerado cristão. Eu fico bobo de ver tanta roubalheira, tanta... Meu Deus do céu. Se fosse cristão verdadeiro, o Brasil não estaria da forma que está. Infelizmente. Essa é a verdade. Que possamos realmente constranger o mundo a carregar a cruz. Loucura para eles. Vai ser loucura. Isso é loucura, isso é fanático. Isso é doideira da sua cabeça, isso é fanático. Isso aí tá louco. Não, Jesus é mais liberal. Não. Você não conhece o Jesus da Bíblia. Você inventou um Jesus. O Jesus da Bíblia não é assim. Então que possamos constranger o mundo a carregar a cruz. A realmente a cruz verdadeira. De negar a própria vontade. De viver a vontade do nosso Mestre. De viver para a honra e para a glória do nosso Mestre. Só continuando, antes da gente entrar na 4ª lição. Jesus estava indo para onde? O Gólgota. O Calvário. Para a morte. E chegando ali, eu acho a parte mais dramática do filme, pelo menos, e também da história, é Jesus sendo pregado no madeiro que não era para ele. O madeiro que era humilhação. Até a própria palavra, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós possamos receber a bênção dele. E ali ele é perfurado as mãos, alguns dizem que é aqui, outros dizem que é o pulso, independente. Tem várias formas. Só que o fato é como que era dolorido aquela questão, porque ele estava ali e as pessoas morriam. Muito obrigado. As pessoas ali, quando eram crucificadas, elas morriam por asfixia, por falta de ar, porque a posição delas ali o tempo todo ficava sem ar. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar força no pé que já estava perfurado, dolorido. Imagina ser perfurado o pé pregado numa tábua. Ele ter que pegar força no pé para respirar e soltar. E ficar por mais um tempo ali agonizando. Só que Jesus estava diferente ali, talvez, dos outros ladrões. Porque Jesus foi espancado o tempo todo, desde quando ele foi preso, quando ele foi para o Sinédrio, foi espancado o tempo todo apanhando, foi chicoteado, estava as peles dilaceradas, era sangue para todo lado. Jesus estava nessa condição. E ele foi andando para a cruz, imagina, carregando a cruz. Agora imagina o suor descendo nas feridas. Esse é o nosso mestre ali. Então ele estava ali numa condição realmente deplorável. Nu. As pessoas colocam o pano realmente para não ter problema, mas realmente nu,
vergonha, humilhação perante todo mundo. Que ele pregou, que ele ensinou, que ele amou. Essas mesmas pessoas estavam ali, só observando. Jesus passou lá perto de casa lá esse dia, pregando, e ele vendo Jesus ali. O nosso mestre estava ali pregado. Por isso que quando as pessoas, para morrer, para acelerar a morte de Cristo, eles faziam o quê? Quebravam as pernas. Por quê? Quebrando as pernas, eles não tinham mais força para levantar e puxar ar. Era por asfixia. É por isso que quebrava as pernas. Jesus não foi quebrado nenhum osso. E a quarta lição é que devemos sentir repulsa pelo pecado. A quarta lição que devemos aprender no sofrimento de Jesus é sentir repulsa pelo pecado. Está do versículo 33 a 36. Vamos ler comigo? Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vede, clamam por Elias, e um deles correu a embebedeira uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Eu vejo, desde o começo desse sofrimento, desde a ceia, eu vejo Jesus mudo, um Jesus calado, que não retrucou, que não ficou gritando, que não ficou falando nada, impropérios, nada, calado, mudo, foi para o abate. Mas o que fez Jesus bradar aqui? O único momento do cálice da ira de Deus que ele bradou, que ele gritou, que ele realmente falou, Deus, por que você me desamparou? Por que eu estou só? Sabe por quê? Porque o nosso pecado, o nosso podre, o nosso nojento, o nosso asqueroso, maldito pecado, estava sobre ele. Um ser puro, perfeito, pleno, se fez pecado em nosso lugar. Estava ali, seu pecado passado, você comete, você vai cometer no futuro, o pecado de toda a humanidade, sobre um ser majestoso, santo, puro, que não merecia estar ali, mas estava ali. E ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu repulsa, nojo do nosso pecado. Todas as vezes que nós pecarmos, ou que nós estivermos à beira de pecar, não vamos nem colocar o ato em si. Lembre-se desse ato. O seu pecado estava nesse momento ali, sobre Cristo, para que ele pudesse encravar sobre na cruz o escrito de dívida que é o contrário a nós. Estava ali sobre ele. Então, quando você estiver à beira de pecar, lembre que seu pecado é nojento. Seu pecado estava perante um Deus santo que passou por tudo isso. Já estava totalmente desgastado. E ainda teve que receber isso. O nosso pecado sobre ele. De toda a humanidade. Passado, presente, futuro. Para que ele pudesse nos dar a liberdade. Para que nós possamos ser livres. Não mais escravos do pecado. Mas ele teve que passar. Então, que possamos sentir repulsa, nojo. Olhe para o pecado com nojo. Com ódio realmente. Odeio o pecado. O pecado você tem que odiar. Tem que ficar brincando com o pecado. Não brinque na beira, diz a minha mãe. Eu sempre brincava, porque quando você cair, nunca brinque na beira, nunca chegue na beira. Realmente tenha nojo do pecado. Possamos sentir repulsa ao pecado como Jesus sentiu. E para encerrar, quinta e última lição. Devemos ser gratos e aproveitar os privilégios que a morte de Jesus nos proporcionou. Ser gratos e aproveitar os privilégios que a morte de Jesus nos proporcionou. Ele diz, no versículo 37, ele diz que, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E outro texto diz que Jesus diz, está consumado. E diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em outros textos, eu só peguei o de Marcos, mas os evangelhos sinóticos se complementam. Está consumado. Que palavra. Tetelestai, todo mundo tem bastante música sobre isso, né? A música do Diante do Trono chama Tetelestai. O que é Tetelestai? É a palavra está consumado no grego. Ou seja, dívida paga, está quitado. Era alguém que tinha uma dívida muito grande e quando era paga falava o quê? Tetelestai. É como o exemplo que o Daniel deu lá da dívida grande lá. O Senhor devia muito para o Senhor, o servo, e o Senhor perdoou a dívida. Uma dívida que era impossível pagar.
sei quantos bilhões lá. Uma dívida enorme, ninguém poderia pagar. Quem poderia pagar o preço dos seus pecados? Qual que era o preço, o salário do pecado? Era morte. Alguém tinha que morrer. Mas não podia ser qualquer um, porque senão não ia quitar. Tinha que ser um justo pelo injusto. O nosso Deus desceu da mais alta glória para passar por tudo isso, toda essa humilhação, toda essa situação horrível, para morrer, para pagar a dívida, para vencer realmente, vencer o pecado por nós, vencer a morte. Na própria fortaleza da morte, ele entrou, venceu, ressuscitou, e hoje vive e reina pelos séculos dos séculos, de toda a eternidade. Ele não está morto, o sepulcro está vazio, ele está vivo. Mas aqui ele teve que morrer, aqui ele teve que pagar, e eu lembro, e eu vou até contar de novo, aquela história do rei, que bendita história, eu ouvi isso do Rodrigo Silva, eu achei maravilhoso aquela história que ele conta, que existia um rei, e esse rei tinha um grande reino, era um rei bem quisto pela população, e esse rei fez uma lei, ele falou, quem for pego roubando, eu vou tirar os 2 olhos, vai perder os 2 olhos, parece uma lei severa, mas deu certo, ninguém roubou por muito tempo nesse reino, e ficou por muito tempo sem roubar, quem queria perder os 2 olhos, né? Coisa terrível. E passou por muito tempo e chegaram os guardas nesse rei e falou assim, ô rei, rapaz lá foi pego roubando. O rei, né, não quis saber, falou, cumpre a lei, arranca os 2 olhos. Aí os guardas chegaram e falaram assim, ó rei, chega aqui mais perto aqui, esse rei é o príncipe, é seu filho. Aí ele se vê num dilema, porque esse rei amava muito seu filho, mas ele não podia ser frouxo e deixar passar batido. Então ele se via num dilema. Se ele pegasse e arrancasse os olhos do filho, o povo ia falar que rei duro, não perdoou nem o próprio filho, quanto mais nós, servos. Né? Ia ter esse dilema. Mas por outro lado, se ele não arrancasse os olhos, o povo ia falar, esse rei também é frouxo, porque passou pano que é filho, se fosse nós, ia arrancar os olhos. Então ele estava nesses 2 dilemas, tanto para a sociedade, mas o principal é que ele amava esse filho. Ele não queria ver os 2 olhos do filho arrancados. E passou um tempo, ele chamou o guarda e mandou espalhar a notícia que ele já tinha tomado a decisão do que ele ia fazer em relação a isso. E ele fala assim, ó, a lei pede que tire 2 olhos. O preço de quem for pego roubando é o quê? 2 olhos. Pois bem, pode tirar os meus. Ele deu os 2 olhos para poupar a vida do filho. Ele poupou a vida do filho. E ele realmente foi um rei bom para todo aquele reino, porque ele deu os 2 olhos. Jesus foi a mesma coisa. Ele deu a própria vida por nós. E eu nunca me esqueço, eu sempre falo que os 2 pontos para mim que chamam mais atenção em toda a palavra é bênção, toda a palavra é inspirada e eu amo a palavra de Deus, mas tem 2 pontos para mim que grita muito forte. Quando o homem caiu e Deus poderia e deveria mandar o juízo, acabaria tudo ali, com Adão e Eva. E se ele mandasse justiça, ele seria justo, porque era o correto também a se fazer. Pecou, morte, condenação, acabava. Só que Deus, ele reteve a sua justiça e estendeu a misericórdia. Ele não deixou de cumprir a justiça dele tinha que ser paga, o salário tinha que ser pago, como se fossem os 2 olhos. Os 2 olhos tinham que ser arrancados, a vida tinha que ser ceifada. Só que ele poupou toda a humanidade e foi estendendo misericórdia. Ele falou, mas eu os amo de tal maneira, que eu mesmo vou pagar o preço. Eu vou se fazer um deles, eu vou descer na terra, eu vou viver como eles, eu vou cumprir toda a lei para ser perfeito, porque tem que ser um justo pelo injusto, eu vou viver a lei, ser perfeito e me doar por ele. Quem pode tomar a vida do dono da vida? Ninguém. É por isso que ele fala, a minha vida ninguém toma, eu espontaneamente a dou. E por isso que na cruz ele olha para Deus e ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi a morte que veio buscar, ele que se entregou. Ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós. Por isso que não foi preciso, normalmente na cruz precisava passar dias ali. Era uma humilhação tão grande, você ficava 2 a 3 dias ali sofrendo e agonizando. E Jesus morreu no mesmo dia. Porque ele se entregou. Não precisou quebrar as pernas dele, nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque ele já estava morto. Tanto é que para constatar, eles furaram lá do lado dele. Então, realmente, Jesus, ele pagou esse preço. Está quitado. Temos liberdade. Não mais escravos do pecado. Não mais. Porque ele nos libertou. O véu se rasgou. Está escrito aqui, o véu se rasgou.
em duas partes, do alto a baixo. Sabe o que significa isso? Não precisa mais cerimônia, não precisa mais aquele ritual. O véu se rasgou, temos livre acesso para falar com Deus, porque Ele se tornou o mediador entre nós e Deus. Em qualquer lugar, Pai, você está em oração, você está em acesso com o Pai. Que privilégio! Que privilégio que temos! Quantos privilégios foi conquistado na cruz, e o maior deles realmente, de fato, foi a salvação. Porque nós merecíamos por direito o quê? O inferno. Por toda a eternidade. E Ele, por amor, Ele se deu por nós. Que possamos ser gratos. Viver à altura, corresponder à altura desse chamado. Pastor Vitor falando disso. Corresponder à altura desse chamado. E nunca, lembre-se disso, nunca deixe aquela frase cair em clichê. Qual frase? Jesus morreu. É uma pequena frase que muitas vezes a gente fala, Jesus morreu. Jesus morreu. Fala sem pensar o significado de todo esse significado. Jesus morreu. Por tudo isso aqui que aconteceu. Tudo isso Ele teve que passar. Todas essas questões, as humilhações, os espancamentos, cada sangue derramado, cada dor, tudo por amor. Jesus morreu. Morreu por nós. Morreu por cada um. Por toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só que Ele não está morto, Ele está vivo. Não vou terminar falando, Jesus morreu. Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. E um dia a gente vai ver Ele retornando. Não o veremos assim ensanguentado. Não o veremos mais em sofrimento, mas o veremos em toda a sua glória, em toda a sua majestade e poder. E esses aqui que um dia duvidaram, também verão esse mesmo Deus, em glória e majestade. Infelizmente não vai ser para Deus. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor por tudo isso. Amém? Essa é a mensagem. Deus abençoe a vida de cada um.